quando a gente defende o nosso país, nós defendemos a nós mesmos, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa história, né? Então, é esse sentimento que me move. Você é gaúcho. Sim, nasci no Rio Grande do Sul. Os gaúchos, então, são como os mineiros. Eu sou mineira, tem uma escritora mineira, Raquel Jardim, que diz: não se é mineiro impunemente, nem se recupera nunca de se ter sido. Então, eu acho que você não se recuperou nem de ser gaúcho, nem de ser brasileiro. Por isso você sente tanto essa vontade de comentar e dar essa atenção às coisas do Brasil, né? É verdade, eu acho que os gaúchos também têm uma história muito rica, né? E uma história também de defesa das suas tradições, defesa da sua história. E isso acaba formando, né? Esse caleidoscópio aí que é o Brasil, mas nessa dimensão de valorizar a história, eu creio que os gaúchos têm um pé um pouco mais profundo nisso. Com certeza. Mas me conte uma coisa, como é que você está vendo o Brasil? O Brasil hoje, 6 de setembro, é aniversário da facada, amanhã, 7 de setembro, 200 anos da independência. E nunca fomos tão dependentes também. Eu vejo que o país nunca esteve em tanto risco, né? Em risco de perdermos as nossas liberdades, de perdermos até os nossos valores. As coisas não estão funcionando, as coisas não estão bem no sentido da estrutura institucional do país. A economia, eu acho que até dentro das circunstâncias, né, vai melhorando. Em comparação ao resto do mundo, nós não estamos mal. Aí eu falo com um pouco mais de propriedade porque eu atuo como um investidor profissional há muitas décadas. Então, dadas as circunstâncias, não podemos esquecer que vivemos numa crise muito forte, né? A pandemia, a seca, guerra agora, problema muito sério na Europa, né? Energia caríssima. A economia não está tão mal, mas institucionalmente eu creio que eu nunca vi o Brasil tão mal. E conversando outro dia com meu pai, ele falou: eu também nunca vi o Brasil tão mal, né? Do ponto de vista institucional. Mesmo na época do regime militar, onde existia uma restrição, sim, às liberdades individuais, essa restrição ela se focava mais em elementos bastante subversivos, né? Ao ponto de ter guerrilha, de ter pessoas assaltando banco, de ter pessoas fazendo crimes aí em nome de uma ideologia. Para o resto da população não era uma coisa assim tão premente, né? Meu pai falava: olha, eu até era um pouco de esquerda, assim, eu podia falar o que eu queria, nunca fui incomodado. Hoje eu tenho medo de falar, de dar uma opinião, eu tenho medo de falar alguma coisa e ter a Polícia Federal na minha casa, né, diz ele. E isso eu nunca senti antes, mesmo durante aquela época. Então, eu vejo com bastante apreensão o momento que nós estamos vivendo. E eu acho que esse é o 7 de setembro mais importante da história, no sentido que o risco é muito grande. A gente olha para uma Venezuela, mesmo para uma Argentina, o que está acontecendo no Chile, né? Eu nunca imaginaria que o Chile, um país tão avançado na América Latina, estivesse passando por isso. Então, eu estou sinceramente assim bastante preocupado. Será que o que aconteceu agora no Chile, essa votação expressiva contra a nova Constituição, deu um freio de arrumação na esquerda? Você acha que eles Eu ficaram acho que ele colocou, decepcionados? colocou, né, como se diz, uma sandália da humildade lá, porque eles estavam, né, muito corajosos, muito convictos que isso iria passar de qualquer jeito. Mas, infelizmente, falando com alguns amigos de lá, eu acho que o risco não foi completamente afastado, né? Então, eu acho que pode modular um pouco essa velocidade, mas vendo a própria retórica do presidente, eles não estão dispostos a desistir do projeto. Talvez eles só vão dar um ritmo, né, mais lento. Mas, de qualquer forma, é uma notícia positiva, porque essa Constituição, da maneira que ela foi escrita e da maneira, né, que ela foi colocada, significaria o fim do país. Tanto é que ela promulgava isso, né? Ela dizia: não é mais um país, são vários países, considerando então as terras indígenas como pequenos países, inclusive com independência judicial, ou seja, cada tribo lá poderia ter a sua justiça, as suas normas. Então, basicamente, era o fim do país, né?
Então, acho que foi uma vitória muito importante, mas infelizmente não é a solução do problema, né? Longe de ser definitiva, né? Eles vão voltar a insistir, é claro. Afinal, eles estão começando, deve ter 4 anos ainda, né? Agora parece que vai haver aí não uma Assembleia Constituinte, mas a nova Constituição vai ser negociada no parlamento atual, que não é controlada pelo Partido Comunista, diferente da Assembleia Constituinte. Então, deve haver uma modulação dessa Constituição, o que é bastante positivo. Mas ainda eu vejo, não só no Chile, isso que chamou a minha atenção nos últimos tempos, a velocidade com que os direitos individuais, até mesmo em democracias consolidadas, esses direitos constitucionais, direitos básicos, são perdidos. E aí eu me refiro a um país aqui da América do Norte, o Canadá, né, que em questão de poucas semanas basicamente aboliu o direito ao protesto, usou uma lei que só foi utilizada em tempos de guerra mundial, né, para acabar com direitos de protesto, direitos individuais, foram para cima de pessoas comuns, bloqueando contas bancárias, prendendo, né? E isso tudo aconteceu muito rápido, porque você pensa, poxa, o Canadá, eu quando era mais jovem, o Canadá era tipo assim um exemplo, né, de país em vários aspectos continua sendo, mas em termos de liberdade individual, em termos de democracia, em poucas semanas o país saiu de uma democracia e virou uma ditadura, onde os cidadãos não têm direito ao protesto, que é né, um marco básico da democracia, é você poder protestar contra o governo. Então, e a gente está vendo isso em alguns países europeus também, especialmente durante a pandemia, isso foi acelerado. Então, é muito assustador, porque se pensava um tempo atrás, né, quando a China entrou no comércio global, que a China iria se transformar num país parecido com os países envolvidos, né, com as democracias ocidentais, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, Canadá. O que a gente está vendo hoje são esses países ficando mais parecidos com a China comunista, né, o que é uma coisa impressionante e assustadora. É como se a pandemia tivesse despertado o ditador que estava adormecido, né? No Trudeau, com certeza, né? Mas em vários outros Trudeaus, né? Eu vejo uma conexão aqui até também, aqui também, os juízes mesmo, o tribunal, não sei se o Tribunal Eleitoral ou o Supremo Tribunal, um dos dois, proibiu aos juízes se manifestarem. O juiz do Rio de Janeiro ameaçou de prisão quem, por acaso, reclamar alguma coisa da urna. Quer dizer, se você chegar para votar, for votar num candidato e aparecer o nome do outro e você reclamar, você está sujeito à prisão. O que é isso? Virou uma espécie de realidade inquestionável, né? Uma espécie assim de ídolo inquestionável, a urna eletrônica, o sistema. Sendo que outra característica de uma democracia é você poder questionar qualquer coisa, inclusive o próprio sistema eleitoral, né? Mas eu fiquei mais abismado lendo essa decisão sobre a possibilidade dos juízes até mesmo questionarem, né? Simplesmente questionar, não é atacar, é questionar, é colocar um problema, né? Fazer um questionamento, é não poder se envolver com pessoas ou entidades que questionem, né? E eu tenho um amigo meu que é juiz. Ele falou, poxa, Leandro, eu acho que eu não vou mais poder falar com você, porque você está questionando aí e eu posso ser punido só por ter uma relação com você, né? Isso é coisa de Coreia do Norte, isso é coisa de Alemanha Oriental, quando existia a Alemanha Oriental, isso é coisa de China. Isso não é coisa de uma democracia. Esse é o grande irmão aí chegando. Que medo. E o pior é que não são apenas juízes, né? Porque você pode até usar os questionamentos. Bom, juízes fazem parte do sistema, né? Eles têm que dar o exemplo, coisa do gênero. Se bem que eu acho que dar o exemplo também você questionar com propriedade, né? Claro que sem ser aí sem ser extremista, sem ser leviano, mas o que a gente está vendo são mesmo pessoas comuns, cidadãos, né, que não estão ligados à política, que estão tendo aí os seus direitos básicos não respeitados. Você veja, né, esse inquérito das fake news, se fala que é inquérito das fake news, e daí é para investigar eventuais mentiras, né? Primeiro que mentira, em tese, não é crime, né? Mas, enfim, vamos levar em consideração que
o objetivo seja esse. Aí você vai ver lá no inquérito, e parte desse inquérito foi liberada semana passada, pelo próprio ministro, né, trechos desse inquérito. Pensa, mas onde é que estão as fake news aqui? Porque o que a gente vê ali, várias manifestações, é de crítica. Né? Por exemplo, aquelas pessoas que foram indicadas como propagadoras de fake news, quais foram as fake news, entre aspas, que elas promoveram segundo os documentos ali? É dizer que o STF é uma vergonha e pediu impeachment de um ministro. Mas isso não é fake news. Isso é uma opinião, né? Então, onde é que está exatamente as fake news? E o que me impressiona mais ainda é que a imprensa, de uma maneira geral, simplesmente repete. Não, ali estão sendo investigadas pessoas que produziram fake news. Tá, mas quais fake news essas pessoas produziram? Aí ninguém fala. Por quê? Porque não são fake news, são opiniões, são críticas a poderosos, né? Então, você está instituindo um regime de medo. O Aí crime outro de ministro... opinião. Você instituiu o crime de opinião. Aí você tem um ministro, há pouco tempo atrás, falando o seguinte, não, temos que comemorar porque 80% dos ataques, entre aspas, ao Supremo, cessaram, né? Diminuiu 80%. Bom, mas se você chama de crítica um ataque, está dizendo que diminuiu 80% porque você está impondo medo às pessoas, você está confessando que basicamente você criou um regime de exceção. Um regime onde quem falar mal pode receber a visita do Polícia Federal. E daí entra a espiral do silêncio, que é a base de qualquer ditadura. As pessoas passam a ter medo de criticar e aí o regime fica cada vez mais forte, com menos espaço para críticas. Né? Todo regime ditatorial na história se ancorou numa espiral do silêncio. Eu que já vivia a outra ditadura, achei que tinha encerrado. Quer dizer, que nessa encarnação eu não viveria uma segunda. Mas, pelo visto, estamos numa segunda, né? E o que será que vai acontecer daqui para frente, né? O que nos espera? Eu acho que um problema que existe é que nós, de uma maneira geral, temos colocado muita expectativa em algum Deus ex machina, né? Alguma solução assim que venha para resolver de vez o problema e que venha garantir as nossas liberdades, às vezes colocando as expectativas num presidente, né? Ou em algum outro líder, ou em algum outro arranjo que resolva isso assim da noite para o dia. E isso não vai acontecer, porque quando a gente estuda a origem do problema, nós vamos ver que a ditadura que nós estamos vivenciando hoje, ela foi criada, ela foi fomentada ao longo de décadas. Né? A esquerda desenvolveu algo chamado processo gramsciano, né? Baseado aí nos trabalhos do Antônio Gramsci, aquele filósofo comunista italiano. Sim. A ideia dele era muito simples. Você tomar o poder na ponta do fuzil e impor um regime na ponta do fuzil é uma coisa que não funciona, não funcionou e gera o efeito contrário, né? Levando em consideração o que aconteceu lá na Rússia, Revolução Bolchevique. Nós temos que tomar o poder e manter o poder de uma forma diferente, de dentro para fora. Ou seja, nós vamos infiltrando nas instituições, escolas, universidades, executivo, judiciário, né, em todas as suas instâncias, e vamos criando o que ele chamava de hegemonia. Ou seja, moralmente, o correto não é aquilo que nós aprendemos como correto no que eles chamam de moral burguesa. Né? Por exemplo, bandido tem que ser punido. Não, o bandido é uma vítima da sociedade. Né? Então, qual é a moral revolucionária? Tudo que for a favor da revolução e dessa consolidação do poder a favor da agenda socialista está certo. E tudo que for contra está errado. Né? Essa lógica e essa infiltração aconteceu ao longo de décadas. E é por isso que hoje eles têm a capacidade de manter um regime autoritário, porque eles estão controlando as peças do tabuleiro. Se nós quisermos fazer isso em algum momento, não de forma autoritária, mas sim para resguardar, para recuperar as instituições, vai demorar várias décadas também. Então não adianta nós colocarmos toda a nossa energia e todo o nosso foco numa eleição específica, né, ou num ato específico, que isso não vai funcionar. O que nós temos que nos concentrar é na construção ou na reconstrução do país aos poucos. Né? Ir lá na associação de pais e mestres, atuar nas escolas, atuar a nível do município, da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura, da Associação de Bairro, e de
de dentro para fora, como a esquerda fez, né? Então, não vai ser aí uma luta rápida e nem determinada por uma eleição ou por um ato específico. É algo de longo prazo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!